Estou aqui recebendo hoje Expedito Leite Filho, seja bem-vindo, Expedito, superintendente da CEMOB de João Pessoa, muito prazer, que bom te receber aqui no estúdio da A-Box 360, no estúdio do K-Shop TV, o nosso podcast. Você que está vendo aí o nosso podcast agora, você que está chegando aqui, primeira vez, o podcast tem uma forma diferente, muita gente está acostumada com podcast normalmente é uma rádio, apresentada pela internet, só que aí, como rádio, tem os microfones, tem aquela mesa, todo mundo sentado em volta, aqui não, aqui é 360, você pode agora virar em volta, você vai ver a iluminação ali atrás, o cenário aqui todo organizado para receber. A vantagem desse formato é que não tem o bonito, né, a parte bonita do lado da frente, e o que tem atrás dá para ver também, se você girar você vai poder enxergar tudo isso agora. Mas é muito bom te receber aqui, que bom que você veio, chovendo lá fora, né, bastante chuva com trânsito. Eu que agradeço a oportunidade de a gente bater esse papo de forma diferente, com esse novo modelo que vocês estão trazendo aí, aqui para João Pessoa, e é assim que a gente vai continuar, sempre nessa parceria, trazendo informação para a população, e conta comigo. Isso aí, que maravilha. Já quero começar o programa de hoje falando sobre o Maio Amarelo, essa campanha tão expressiva de nível nacional e de nível mundial, né, que tem uma expressão no mundo inteiro aí sobre esses cuidados. Fala um pouquinho pra gente já. Exatamente, o movimento Maio Amarelo é um movimento mundial, de conscientização no trânsito, educação, é um movimento que traz aí uma ideia de ter um trânsito mais calmo, um trânsito de paz, prevenir acidentes, preservar vidas, que é o bem maior de cada cidadão. É um movimento muito importante, onde o Brasil inteiro, todas as forças de segurança se contemplam, se conversam, montam ações, comandos educativos, e assim, a gente está terminando aqui o Maio Amarelo com uma grata satisfação, com índices positivos, com vários comandos educativos, com várias ações, e João Pessoa está saindo aí na frente, trazendo aí conscientização, educação no trânsito, parceria com todos os órgãos que compõem aí a região metropolitana, trazendo aí uma consciência a todos os motoristas, motociclistas e ciclistas e pedestres. Isso é legal. E a gente, o superintendente Expedito Leite Filho, assumiu em fevereiro de 2022, em abril de 2022, né? Foi quando você assumiu essa responsabilidade desse órgão tão importante? Exatamente. Eu tive a oportunidade de, no início do governo, fazer parte da diretoria como diretor administrativo na CEMOB, mas em abril, como você falou, de 2022, recebemos o convite do prefeito para assumir a superintendência. É uma missão confiada e a gente tem aí respirado a cidade, vestido a camisa do trânsito, vestido a camisa aí da gestão, fazendo com que algumas ações que a gente possa implementar para contribuir, né, no crescimento da nossa cidade, que vem crescendo, vem aí acompanhando um crescimento, uma das capitais que mais cresceram no Nordeste. Então é isso que a gente vai fazer. É uma cidade que eu estudei, tive meus filhos, fiz faculdade, vou morar e pretendo aí contribuir ela para o futuro. Que bacana. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente não esquecer de nada. Eu achei muito interessante que quando o prefeito Cícero Lucena confiou essa responsabilidade, a ideia foi um trânsito mais humanizado e seguro. E você falou que tem uma frase, como é que é aquela frase que você gosta de usar? A gente gosta muito de usar e de trazer a consciência da mobilidade urbana e humana. Ok. Trazendo uma mobilidade mais para as pessoas. Sim. Né? Dentro de um trânsito, a gente tem uma pessoa. Sim. Né? Ele não é máquina. Tudo depende do trânsito. Ele é um organismo, entre aspas, vivo. Né? Tudo você depende do trânsito. Para eu chegar aqui, para participar desse brilhante quadro aqui do podcast, eu tive que usar o trânsito. Para você receber sua comida, você tem o trânsito. Para você se deslocar a um centro de saúde, você tem o trânsito. Então, ele é um organismo que está vivo, são as pessoas que estão no trânsito. Então, a gente gosta muito de usar isso, a mobilidade urbana como um todo e a mobilidade humana, que é um conjunto de pessoas. E a gente sai daquele foco porque há uma preocupação, há um entendimento de que uma pessoa que tem, seja uma moto que pesa lá, sei lá, 200, 300 quilos, as menores, né, menos que isso, obviamente, mas, ou um carro, né, que pesa 1 tonelada, a pessoa ela tem uma verdadeira arma nas mãos. Então a gente sabe que há essa visão, há essa forma de perceber o trânsito. E no caso do que você está colocando, está apontando para uma direção totalmente diferente, que é a gente perceber a humanidade por trás do trânsito e o trânsito como ferramenta de grande e largo benefício para todas as pessoas. Exatamente. O trânsito, a mobilidade de forma geral, ela influencia em todas as pessoas, em todas as camadas sociais.
né, o trânsito interfere naquela pessoa do modo mais simples de viver até o modo mais elevado de viver, vamos dizer assim, de um carro de grande potência, mas de uma bicicleta, de alguém que vai sair para trabalhar, de uma moto pequena, de um carro mais simples. É mobilidade, né? É uma mobilidade, é uma questão que atinge, como eu falei, todas as classes sociais e todas as pessoas, seja ele estudante, empresário, trabalhador, criança. Aliás, a mobilidade influencia de um modo geral. É muito importante salientar isso. O Carshop TV, ele não é um programa de carros. Nós temos um programa que fala sobre mobilidade, principalmente no foco da mobilidade urbana, e a gente traz o assunto veículos, mas a gente vai falar de utilitários, né, não só aqui na televisão. Para você que está chegando, nós temos um programa na TV Bandeirantes, a Bandeirantes aqui da Paraíba, né, essencialmente ou especificamente aqui em João Pessoa. A gente está fazendo todo esse trabalho, mas também a gente se estende para outras cidades do Sertão, Campina Grande, enfim, várias localidades, e a gente fala não só sobre veículos pequenos, mas a gente fala do utilitário, a gente fala do caminhão, a gente fala da lancha, fala do jet ski, viu como a gente vai para uma outra área, fala da bicicleta, porque a gente vive hoje uma realidade de trânsito, de deslocamento urbano, que precisa da bicicleta como ferramenta de transporte, como veículo, né? A gente está falando também de uma mobilidade urbana que hoje já tem o patinete elétrico, já tem outros elementos, a bicicleta elétrica, então tanta coisa mudou, e a gente vem com essa pitada então diferencial de falar sobre isso e falar dentro de uma realidade local para um público local, para um público que lida com isso todos os dias. Com certeza, toda essa mobilidade que você falou, ele vem recebendo transformações no decorrer dos anos, né? Tivemos a pandemia, onde eu costumo dizer que nós avançamos 50 anos em 5, principalmente na tecnologia. Sim, estamos tendo a oportunidade aqui de fazer um programa, como você falou, e você tem uma câmera que ele 360. Vai fazer 360. Então isso aí influencia no patinete elétrico, na bicicleta elétrica, sim, nos veículos de alta tecnologia, com piloto automático, nos países da Europa, com sensores de estacionamento, câmeras. Sim. Então a mobilidade urbana ela vem se transformando. E a gente vai chegar a esse ponto também. Sim, sim. Uma pessoa ela se prepara para o futuro como uma possível cidade inteligente, uma das primeiras do Nordeste, com várias tecnologias sendo instaladas aí em João Pessoa, seja na CEMOB, mas seja em parceria com outras secretarias. Sim. A exemplo da Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil de João Pessoa, que também usa tecnologia para ajudar as câmeras da CEMOB, o SAMU. Então é um conjunto de ações, um conjunto de tecnologias que vem trazendo um desenvolvimento da cidade. Maravilha. Nós vamos falar de tudo isso. Se você está chegando agora, já não se esqueça de já ir se inscrevendo no canal, é muito importante para que você acompanhe os podcasts. Toda semana, na quinta-feira, a gente libera aí programa novo. Esse programa está indo para o ar hoje, quinta-feira, mas talvez você esteja assistindo esse programa já num outro dia. A gente fechou o mês de maio na campanha aí do Maio Amarelo, mas a gente também está entrando com essa programação, fica disponível aí para outros dias, outras visualizações, né? A gente tem essa vantagem, né, de ter esse acervo lá no canal do YouTube. E hoje a gente vai estar falando dessa pauta, dessa parceria com outros órgãos, vai estar falando de câmera inteligente, vai estar falando de tecnologia, tem muita coisa bacana e eu te convido a se inscrever para você não perder nada disso, não perder outros vídeos, e eu quero convidar o Expedito para sentar aqui comigo, que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Vem para cá, vamos sentar aqui no sofá, a gente tem muita coisa para conversar juntos. Falar um pouquinho, já quero começar dizendo o seguinte: muita gente, senta, fica à vontade, muita gente já tem uma grande dificuldade quando fala em CEMOB, porque fala em CEMOB já pensa em multa, não é verdade? É verdade. Já faz um reflexo com relação ao trânsito e à multa. E não é isso, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é a CEMOB. Vamos falar um pouquinho disso? Muito importante essa sua observação, porque a CEMOB ele não só é um órgão que trata do trânsito. Muito pelo contrário, a CEMOB é muito ampla. Nós temos planejamento de mobilidade através de uma divisão de engenharia, de planejamento. Nós temos a diretoria de transporte público, também é competência da CEMOB, cuidar e tratar, fiscalizar o transporte público. Quando eu falo transporte público, engloba vários setores: o transporte público de ônibus, o táxi, o escolar, aplicativo também? Aplicativo. Okay. Então assim, a gente tem uma competência bem elástica. Nós temos uma divisão de educação de trânsito, que também trata de políticas de educação de trânsito. Nós temos uma diretoria financeira que cuida de contratos. Então é um órgão muito complexo, um órgão muito importante, né, que com todos esses setores unidos ele formam a CEMOB, que é a Superintendência de Mobilidade Urbana. Ela vem sendo transformada, modernizada sempre
com o decorrer da legislação de trânsito, municipalização, tivemos a ST-Trans antes da CEMOB, né, que se transformou em CEMOB, então é aquilo que você falou, não é só trânsito e multa, muito pelo contrário, é planejamento, transporte público e fiscalização de trânsito, trazendo também aquele viés importante que é a educação e conscientização no trânsito. Até porque, quando a gente fala de trânsito, a gente está falando de uma necessidade que tem horário de pico, que tem diferença sazonal, que tem diferença de comportamento, de consumo desse volume de trânsito. Então regiões, e a gente está falando também do aspecto até da estrutura da via urbana, que precisa estar preparada, adequada para atender a demanda. Como é que é feito esse cuidado? Olha, a prefeitura em si, o setor integrado de várias secretarias, por exemplo, a CEMOB planeja algumas ações de mobilidade, mas precisa da execução, aí já entra a Secretaria de Infraestrutura, fazendo aquela execução, fazendo a pavimentação, abrindo ruas, fazendo calçadas. A Secretaria de Planejamento, que é quem planeja toda a cidade, né, com abertura de vias. Temos também uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde a gente precisa, às vezes, retirar alguns obstáculos na calçada, no passeio público. Temos também uma parceria com a ELU, que é a empresa de limpeza urbana, empresa municipal de limpeza urbana, onde ela limpa, onde está obstruído. Então, assim, é um conjunto complexo, é uma engrenagem que roda, onde todas essas secretarias, onde todos esses órgãos se juntam em prol de trazer um desenvolvimento para cada cidade. Sim, e isso é bem importante da gente falar, porque muita gente não se lembra disso. Que o órgão ele não trabalha de forma isolada, ele faz parte de um todo, ele faz parte de um conjunto de parceiros, de ações distintas, mas na verdade todas com um único objetivo. Então é quando a gente está passando uma via, o mato está alto naquele canteiro e está prejudicando a visibilidade do trânsito, embora a CEMOB seja responsável pelo trânsito, mas o órgão que cuida, que limpa, por exemplo, que corta essa grama, que corta esse mato é um outro órgão, é uma outra competência. Exatamente, muitas pessoas atribuem só a uma secretaria, porque vê aquele problema específico ali. Mas a nossa equipe de fiscalização, quando identifica, ela já se comunica com as outras secretarias para que de forma imediata e eficaz possa outra área de competência atuar naquela situação e poder assim contribuir um pelo trabalho do outro. Ok, bem interessante isso. E outra coisa que eu queria saber é o seguinte, como superintendente da CEMOB João Pessoa, né? Isso, sua atividade. O que é essa competência? Quando a gente fala de João Pessoa, a gente está falando do quê? Porque, por exemplo, muita gente vem de fora e chega em João Pessoa, e aí o turista principalmente, vamos lá, eu sou de fora, cheguei aqui há alguns anos, mas eu lembro que quando a gente chegou, quando eu vim as primeiras vezes, você ia lá no Jacaré, ver o pôr do sol no Jacaré, por exemplo, que é um local turístico, e aí a gente falava que estava indo no pôr do sol do Jacaré em João Pessoa, e não é João Pessoa, é Cabedelo, é outra região, ou lá no Conde, outra. Como é que é esse trabalho? E tem outros órgãos, cada região tem seu órgão, né? Isso, a região metropolitana de João Pessoa ela é muito integrada, né? As cidades são coladas, sim, principalmente como Cabedelo, que você sim bem falou, né? Que se parecem, a orla é parecida, as pessoas sim trabalham em João Pessoa e vão para Cabedelo, assim como acontece em Bahia, Santa Rita, Conde e Mamanguá, porque é uma região metropolitana toda aqui. E isso contribui para as pessoas confundirem a competência de cada cidade. A Superintendência de Mobilidade de João Pessoa ela é exclusiva, é o órgão de trânsito municipal. Isso, o Código de Trânsito, né, o CTB, ele identificou, de acordo com a evolução da legislação, onde as cidades precisam do trânsito municipalizado. Isso é uma lei federal. Então, as outras cidades têm também os órgãos de trânsito municipalizados em cada cidade dessa que eu falei. E é um apoio, apoio. Mas aí existe sempre uma ação conjunta, um comando conjunto, tendo em vista os limites de cada cidade. Hoje a gente faz ação conjunta com Cabedelo, a gente faz ação conjunta com Conde, a gente faz conjunto com Santa Rita. Então isso é uma união de forças trazendo mais segurança viária para toda a população. E os órgãos, eles, por exemplo, quando a gente está falando de uma região como essa, você tem uma rodovia, que é a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que faz então a fiscalização e, consequentemente, em algum momento cruzam informações, cruzam ações. A BR, a gente costuma conversar com os colegas da PRF, que é uma rodovia, né, por CBR, urbana. É verdade. Porque ela corta João Pessoa. Sim, sim. Ela dá acesso a vários bairros. A entrada aqui, através da Ailton Souto, para o José Américo, para o Mangabeira, a entrada do Jardim Luna, a entrada do Bessa. Sim. Então, a BR-230 que corta João Pessoa, ela dá acesso a todos esses bairros. Então, é uma rodovia que corta a cidade. E a gente tem, sim,
ações conjuntas, troca de informação, troca de competência, acordo de cooperação técnica, para fazer com que a gente possa trazer mais segurança viária a toda a população que usa essas rodovias e essas vias de João Pessoa. E o que é legal é entender que, porque aí tem uma falsa visão, uma falsa concepção de que, não, quando eu entro na BR, a CEMOB não tem mais nenhuma ou zero competência em relação à BR. Ou quando eu saio da BR, a Polícia Rodoviária Federal não tem mais nenhuma competência sobre o meu deslocamento. Imagina que alguém que está irregular e está trafegando, está com seu veículo passeando em uma dessas vias e ele vai sair de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Na verdade, não é bem assim que funciona, porque é um conjunto, então, de fatores, né, e de apoio, eu diria até, que dessa percepção da importância, do cuidado, do zelo e consequentemente, de ações pontuais para que possa se administrar tudo isso. Com certeza. Nós, por exemplo, podemos citar um exemplo muito importante, que através dessa parceria que nós temos hoje muito boa com a Secretaria de Segurança Pública, né, a Prefeitura e o Governo do Estado trabalham juntos. Nós fizemos com o Detran um convênio de compartilhamento de competências. E o que é isso? É justamente compartilhar as competências de cada órgão. O órgão estadual ele tem uma competência específica de verificar o licenciamento, né, o IPVA, que é uma competência estadual. E, logicamente, João Pessoa tem a competência municipal, que é verificar o uso de cinto de segurança, bloqueio de garagem, bloqueio sobre passeio público, uso de capacete. Mas isso, através desse convênio, que nós juntamos forças, nós aumentamos o leque de fiscalização. Isso é um ponto positivo. Né? Hoje a gente compartilha a competência com o Detran, cada um podendo fazer a atuação de cada órgão correspondente. E isso mostra a intenção, né, das forças de segurança, dos governos, tanto da Prefeitura como do Estado, em trazer, em proporcionar mais segurança viária para a população. Porque quando uma equipe da gente faz uma fiscalização e detecta uma irregularidade dessa, a gente diminui a possibilidade de um acidente, a possibilidade de cometimento de alguma infração maior do que aquela que está sendo ocorrida naquele momento da fiscalização. E veja, uma coisa importante, você falou de documentação e eu tinha até notado aqui a importância da gente perceber, da gente falar um pouquinho talvez sobre documentação. Porque quando a gente fala disso, a gente não está falando pura e simplesmente de lá, tá bom, eu tenho que pagar o IPVA do meu carro, então eu vou fazer aquele exercício, não tem uma multa se eu não pagar, está atrasado e tal. E as pessoas se prendem muito a isso e não percebem que estar documentado, isso tem a ver com a renovação da CNH, isso tem a ver com outros fatores, até das aptidões. E na verdade, o objetivo dessa documentação estar em dia tem a ver com o condutor e com o estado do veículo. Quer dizer, é disso que a gente está falando. E como é que a CEMOB enxerga isso? Olha, é muito importante o motorista, né, o motociclista estar em dia com a sua documentação, com a documentação do veículo que ele utiliza, porque ele vai ter a consciência de que está andando de forma legal. É a nossa obrigação seguir a legislação e as regras legais, né? O Código de Trânsito e também as outras leis que compõem todo o nosso arcabouço jurídico do país. Então não tem cabimento, logicamente a gente não tem braço suficiente, né, a fiscalização para poder impedir todas as infrações no momento, mas é importante essa consciência da população de que sempre procurar usar a legislação, observar a sinalização vertical e horizontal, observar as leis de trânsito, as placas de sinalização, para que dessa forma ela possa contribuir para um trânsito mais tranquilo, onde tem uma fluidez, e andar principalmente com a sua documentação, seja a CNH, seja o documento do seu veículo, em dia, corretamente, pagando todas as taxas, para que a gente possa reverter toda essa arrecadação em benefício para a própria população. Outro dia uma pessoa, um turista, alguém que não era daqui, estava falando sobre a CNH digital e a documentação do carro também, o documento do carro ser digital, ele poder mostrar com o celular. Isso é totalmente possível já aqui? Como é que isso funciona? Totalmente possível, tanto na rodovia como dentro da cidade, aquele aplicativo do governo, onde tem a carteira digital, você pode usar a sua carteira, ela estando dentro da validade, e também você pode anexar o documento do veículo, que você usa sendo seu proprietário, ou então que você pode compartilhar com alguém da sua família e utilizar dentro desse aplicativo. E caso você seja abordado, você estando com aquela legislação, com aquele aplicativo, com aquela regularização todo em dia, carteira CNH, como também o veículo, o documento do carro em dia, no aplicativo você pode mostrar. Porque é um QR Code, né? Ele, na verdade, o fiscal,
Como é que a gente vai falar? O agente de mobilidade, agente, no caso, isso, agente, essa palavra. No caso de João Pessoa, agente de mobilidade urbana. Isso. Ele vem com um aparelho e ele fiscaliza a partir do QR Code. Consulta, tem todo um software para consultar, tem um talonário eletrônico. Sim. Então você pode sim mostrar o aplicativo sem nenhum problema. Muito legal. E é legal a gente falar de tecnologia. Aliás, hoje a gente vai falar de câmera que dá zoom no cinto de segurança. Tem bastante coisa pra gente conversar aí. Vamos tomar um café? Aceita um café? Vamos para lá. A diferença de fazer um podcast em 360 é que a gente tem essa liberdade gostosa. Vamos passar para cá? Vamos tomar um café aqui junto. A gente está falando de trânsito. Vamos falar um pouquinho de lei seca. Toma um café, né? Quando a gente prepara ali, muita gente tem um pouco de dificuldade com essa questão da lei seca. Na verdade, é uma competência que não é da CEMOB necessariamente, mas a CEMOB nessas parcerias auxilia esse cuidado aí com relação a essa... Na verdade, o pessoal pensa na lei seca, pensa na blitz. Não é isso. Tem um comportamento de trânsito em relação à bebida alcoólica. Vamos falar um pouco disso? Exatamente, Edson. A lei seca é uma consciência, na verdade. Né? Café, cappuccino? Café. A lei seca ela deve ter isso como princípio básico na segurança viária hoje em dia. Né? Que é não dirigir sob o efeito de bebida alcoólica. Assim. E a CEMOB sempre que pode estar contribuindo aí, junto com os órgãos de segurança do trânsito, como por exemplo o DETRAN, a Polícia Rodoviária Federal, que fazem essa fiscalização com mais intensidade. Deles, e a gente está aí para dar um apoio sempre que for necessário. Agora, como é que funciona a questão de lei seca? Muita gente faz aquela pergunta clássica. Se eu tomei uma cerveja só, posso dirigir, não posso dirigir? Eu tomei uma taça de vinho, mas eu tomei bastante água. Eu tive uma pessoa falando disso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre de que maneira que, na verdade, a legislação enxerga o indivíduo com relação ao comportamento álcool mais volante. Vamos falar disso? Olha, é muito importante a pessoa ter a consciência de que, de maneira nenhuma, ela deve consumir bebida alcoólica e dirigir. Né? Então, já começamos aí desse ponto. Chama questão de consciência. É uma questão desse ponto. Então, assim, varia de pessoas na hora de fazer o teste do índice, mas o aconselhável e a instrução legal é de não consumir nenhum tipo de bebida para dirigir. Então eu não recomendo que ninguém tome uma taça de vinho. Eu só tomei uma taça, eu só tomei um copo. Isso para começar isso não existe. Acho que é uma questão primeiro de consciência. Porque a pessoa muito bebe, ele na verdade ele perde parte da capacidade de reflexo, parte da capacidade de percepção, acho que até de profundidade de deslocamento. Então é isso, né? A bebida ela causa isso. Exato, e ele pode provocar um acidente, né? Na verdade, quando a gente fala de consciência, a gente está falando de que assunto? É adoçante? Quando a gente fala de consciência, a gente está falando, na verdade, de um comportamento que é cultural, né? E já começa por aí. O brasileiro, ele tem uma cultura da bebida para abrir apetite, da bebida antes de comer, da bebida junto com a comida, da bebida na praia. A gente está falando de uma pessoa que é uma cidade litorânea, né? A gente está aqui na beira do mar, e aí a bebida ela faz parte desse cotidiano. Então, basicamente, o que se fala, então, a gente pode resumir dessa forma. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Exatamente. E essa consciência, essa educação que a gente tenta trazer para as pessoas, né? Evitar ao máximo dirigir sob o efeito de bebida alcoólica. E outra coisa importante de falar também, como é que é feita a lei seca? A CEMOB ela não tem o uso do bafômetro, né? Quem é que aplica o teste? De forma bem prática e didática, para que a população entenda, né? A lei seca pode ser uma operação, né? Descartada pelo órgão, no blitz, no comando de fiscalização, e que na abordagem o agente vai verificar a documentação e vai verificar a documentação, exigir aquele documento básico ali e vai perguntar se o motorista ingeriu bebida alcoólica. E aí sim, dependendo da ocasião, vai se submeter ao teste do bafômetro
ir lá, uma forma que vai... Traz uma informação, muita gente tem dificuldade com isso. A pessoa pode se livrar na prestar no teste do plafômetro. É isso? Não é muito aconselhável que isso aconteça, porque existe a presunção de que você não quer fazer o teste porque está, né? É disso que eu queria falar, porque na verdade isso é pior. Isso não é melhor, isso é pior, cara. Porque aí existem várias etapas. É um processozinho que vai ser criado, administrativo, no Detran, informando, dependendo do caso, pode ser dirigida até uma unidade de polícia, uma delegacia, dependendo do estado que o motorista se encontra, o agente lá ele tem fé de ofício, a fiscalização, o agente lá de trânsito ele pode verificar, não só pelo plafômetro, mas por alguns referenciais, como pessoas que se comportam, e por aí vai tramitar um processo administrativo e a pessoa pode ser realmente descomplicada. É aquilo que eu lhe disse. A instrução legal é de que você escolha o motorista da rodada para que ele dirija sem consumo de bebida alcoólica. Particularmente já cuidei com isso, sei o quanto é importante. E na verdade a gente fala a bebida, eu acho que a gente abriu aqui o nosso podcast hoje, eu falei disso. Que, na verdade o carro pode ser uma grande ferramenta, mas pode se tornar uma arma terrível. E acho que o que manda, o ponto de equilíbrio, está exatamente no condutor. Exato. E ele, nessa condição, nessa incapacidade, na verdade, de conduzir o seu veículo, ele pode provocar um acidente. O acidente pode se tornar uma fatalidade na vida de outras pessoas, na própria vida dele, na própria vida da sua família. Eu acho que aí a gente não precisa nem dizer isso. E o bem mais precioso do ser humano é a vida. Sim. Então, nossa função, nossa missão é justamente preservar essa vida. Só quando a gente determina que seja implantada uma sinalização, uma revitalização de uma via, sinalização vertical e horizontal, e que aquela nossa ação ela preserva uma vida, e a nossa missão está sendo construída. A gente evita um acidente, a gente melhora o acesso, a gente faz uma conscientização e assim, com isso a gente evita acidentes, a gente preserva, não é um prejuízo. Eu acho que isso é a nossa missão dentro do órgão de trânsito, preservar indistintamente a vida do cidadão. E é nessa missão que a gente tem focado no nosso trabalho aí, durante todo o nosso trabalho. A legislação e a cultura da educação de trânsito ela deve começar desde pequeno. Eu vou lhe dar um dado interessante aqui que você vai gostar. E todos os seus telespectadores ali, do TV e do podcast, precisam saber. Que é o trabalho que nós temos com as escolas. Nós temos um trabalho com as escolas, com os pequenos. Que legal! Nós elaboramos as cartinhas de trânsito, onde a nossa equipe de divisão da educação de trânsito ela vai até as escolas públicas municipais, uma cartilha. E algumas, quando a gente é convidado, algumas escolas também particulares. Desde os alunos do primeiro ano do infantil, nós levamos um teatro de fantoche e temos lá uns personagens, Dona Faixinha e seu agente, onde a gente coloca uma faixa de pedestre assim, de forma lúdica, onde ensina as crianças a como atravessar na faixa, como pegar um pai, e a gente distribui uma cartilhazinha onde os lápis eles são em formato de placas de trânsito. Aí tem atenção, proibir estacionar, e esses lápis são lápis de cores, e nessa cartilha eles vão pintar as placas, os animais, os veículos, trazendo uma educação de trânsito desde os pequenos. E nós temos também, agora, porque no Maio Amarelo, nós recebemos 2 mascotes. São aqueles bonecos, e fizemos uma enquete no Instagram, e a população votou. O nome é Semoguinho, que é o homem, e Bibi, em alusão à usina, é a menina. Então a gente, ele tem a fantasia do agente e vai bem didática, pisando aquela rigidez da fiscalização e tal, levando essa mensagem da educação desde as criançazinhas nas escolas. E é muito importante, porque a criança, primeiro, eu acho que tem 2 aspectos aqui que a gente precisa observar. Primeiro, a criança, ela participa de uma geração, essa coisa de geração X, geração Y, tal, geração Z. Então, essa nova geração é uma geração muito mais tecnológica, uma geração que tem muito mais velocidade no comportamento da informação, de absorver informação. E isso, em um âmbito, a gente precisa valorizar e interpretar isso de forma competente. E, de outro lado,
A cultura negativa do pai, da mãe, acho que eu posso falar isso de forma bem própria, bem pontual. A gente percebe que alguns pais e mães, eles mal educam os filhos em relação ao trânsito. Porque o comportamento do pai, a criança ela tem no pai e na mãe uma referência. E aí o que ela percebe? Se o meu pai não para na faixa de pedestre, então imediatamente não é necessário parar. Ou se o pai fica chateado, fica com raiva, porque o agente foi lá e multou ele porque ele estava estacionado no lugar irregular, impróprio, ou porque ele estava, enfim, a bebida alcoólica que a gente falou antes. Então, qualquer tipo de comportamento, a defesa natural daquele pai, daquela mãe, é reclamar, questionar e dizer que quem está errado é o órgão e não se condicionar dizendo que eu estou errado. E isso é transferido para o filho, para a criança, e mais tarde a gente vai ter que tipo de direção, que tipo de volante, que tipo de comportamento no trânsito. Isso, como eu disse, o trânsito é feito também de pessoas. Mas hoje a gente identifica que os pequenos, eles já, quando vê o sinal vermelho, pai, para o sinal vermelho, né? Que pai não tem o juízo de dizer, puxa, meu filho está apelando aqui para mim, eu estou errado. Para você ter uma ideia também, eu vou até ampliar um pouco o debate que é a questão da educação e serviço da CEMOB. Além desse trabalho que nós temos aqui de conscientização da educação do trânsito, ele é diário, semanal. É muito importante aqui também deixar a mensagem de que nós temos, a gente oferece lá as credenciais, né? Sim. Que é de idoso, de deficiente, né? Pessoa com deficiência, idoso acima de 65 ou 60 anos. Até legal, isso fala que muita gente não tem essa noção. A pessoa com deficiência de mobilidade, ela também tem laudo e tem a credencial para poder estacionar na Isso é só quando ela tem que usar uma cadeira de roda? Quando tem uma deficiência de mobilidade. E qual a diferença? O laudo lá, o médico lá responsável tem que identificar se ela pode receber aquela credencial para estacionar, né, o carro na vaga. Mas ela não precisa ser condutora, deixa eu me explicar isso. Isso também é uma informação bem interessante para os ouvintes. Por isso que eu trouxe o motorista ou o cadeirante, por exemplo. De repente a filha quer levar o pai, a mãe que é cadeirante, ela pode receber esse documento? O pai vai dar uma credencial dele, não da filha. Ok. Né? Porque aquela pessoa naquele veículo demonstra que há necessidade de uma vaga especial. Certo. Quer dizer, quando ela estiver com o pai e com a mãe com a cadeira, imediatamente ela. Isso é de pendurar no espelho, de botar no painel? Bota no painel, tem lá a instrução, bota no painel para o agente visualizar que aquele carro existe aquele benefício. Certo. Do idoso, da pessoa com deficiência de mobilidade, também da criança que sofre com autismo, do aspecto autista, e também do síndrome de Down. E a fibromialgia, mas eu vou colocar, para quem está visualizando, porque tem os ícones, né? Eu vou colocar, já está aparecendo aqui para você que está visualizando com a gente, está aparecendo os ícones, e é legal perceber isso, porque quando você chega hoje no shopping, quando você chega no supermercado grande, alguma coisa assim, em algumas localidades onde tem esse estacionamento público, aberto, amplo, os ícones estão no chão, muita gente não sabe. Por exemplo, o ícone do autismo, a pessoa não conhece do que se trata, né? E muito importante colocar a credencial de forma a que ela possa ser vista pelo agente para evitar a multa, né, a autuação. E aí eu aproveito que quem tem direito a esse benefício, ele pode entrar e fazer todo o procedimento de forma virtual em casa. Sim. Evitando assim o deslocamento. Tem um site que é isso. Eu vou até aproveitar e dizer. Isso, pode dizer, eu já vou deixar escrito aqui embaixo, mas pode citar? portal.cemobjp.gov.br. E repita pra gente então. portal.cemobjp.gov.br. Está escrito aqui, tem o link abaixo no vídeo também, se quiser clicar direto no vídeo, vai dar só para ler, mas tem no link. Todas as deixar até o QR Code. Se você estiver assistindo no computador e quiser apontar o celular, no celular não dá, mas pode apontar a câmera aí, porque eu acho muito importante isso, porque muitas pessoas elas precisam do benefício, não têm acesso, não sabem por onde começar, né? E infelizmente, às vezes uma fatalidade provoca a necessidade. Então, imagina que uma pessoa passou a ter que usar a cadeira de rodas e por onde eu começo? Como é que eu consigo essa credencial para poder estacionar? No nosso portal você pode utilizar esse canal para requerer essa credencial e também observar todos os outros serviços da CEMOB, seja horário de transporte público, quadro de horários, itinerário dos ônibus,
muito Tem importante. também, a gente tem A CBTU já não faz parte da competência municipal, CBTU é federal. Mas os outros serviços dentro da CEMOB, lá no site, a pessoa pode entrar, mandar e-mail, reclamação, ouvidoria. Legal, porque você vê, como eu não sei, eu estou falando como leigo, como teu, também o espectador das informações. Tá vendo? A gente às vezes cruza uma informação, a gente pensa em uma coisa e a outra, então é muito importante estar conectado à informação, entrar lá no portal para poder verificar tudo isso. E acho que cabe, nessa fala nossa aqui, a gente aprender a respeitar esses sinais que estão lá, a demarcação que está na vaga. Então, se a gente infelizmente vê comportamentos de pessoas que vão lá e usam a vaga do cadeirante, usam a vaga do idoso, usam a vaga do que tem o espectro da síndrome de Down e outras, síndrome de Down e fibromialgia. Então, a gente tem outras relações que a gente acaba não percebendo porque aquela pessoa tem o benefício do uso da vaga. Às vezes, imagina que tem lá uma criança que tem um problema e a criança afetada, por exemplo, pelo espectro autista, ela, por exemplo, tem um comportamento em relação ao barulho que é diferente das pessoas que não têm o mesmo sentido. Isso é justamente dentro daquela ideia de trazer a consciência mais humana, né? Assim, a habilidade humana da causa. Então, é muito importante que as pessoas respeitem o outro, respeitem a posição do outro, né? O nosso direito vai até no seu comércio. É muito importante obedecer todas essas instruções legais para que a gente tenha uma tranquilidade aí na convivência das pessoas. Vamos voltar para lá no sofá, a gente vai continuar o nosso papo, tem mais alguma coisa para a gente falar? E eu sei que você está gostando aí da nossa conversa. Estou aqui com o superintendente da CEMOB, estou convidado aqui para essa tarde, para essa noite, você que está assistindo o podcast ou não sei que horário que você está vendo esse vídeo, mas já se inscreve no canal, já deixa aí o seu like, divulga o nosso canal. A gente tem um programa todos os sábados na TV Bandeirantes e a gente tem aqui no nosso canal para você full-time, você poder visualizar tudo isso. Vamos para lá? Vamos continuar a nossa conversa então, porque tem bastante coisa legal para a gente falar. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Tem muita gente que faz a seguinte pergunta, eu já vi gente questionando isso: será que é verdade que a câmera está lá no poste e se eu parar sem o cinto de segurança, a câmera vai lá dentro do carro? É verdade ou não é verdade? Fala um pouquinho para a gente sobre tecnologias, equipamentos e como é que isso funciona na realidade. Edson, essa questão de tecnologia ela vem para contribuir com qualquer tipo de trabalho, né? Seja na fiscalização, seja na parte de engenharia, de planejamento. Mas como você me perguntou, o nosso monitoramento, a nossa equipe, ela também fiscaliza através de equipamento de monitoramento. Hoje nós temos uma parceria, um convênio com a Secretaria de Segurança do Estado. Queria aproveitar e mandar um abraço aqui para todos os integrantes da Secretaria de Segurança, também mandar uns abraços para os agentes de mobilidade que estão na rua. Vou até te interromper para dizer o seguinte: o canal está aberto para que, porque o canal fala de automóveis, mas fala de mobilidade, fala de transporte, fala dessa realidade, então estão convidados já para entrar em contato com a gente, participar também aqui do canal, às vezes trazer um debate, uma informação nova nessa realidade 360. E outra coisa, se a gente tiver uma oportunidade, por exemplo, estar dentro de um evento, de um local, a gente vai com o equipamento em 360 lá para dentro do local também, com drone, a gente pode fazer uma performance bem bacana, porque às vezes a gente tem muita coisa para informar, para mostrar, e aí não tem como fazer isso e tem aí o canal à disposição. Uma coisa boa, você falou aí, drone, eu vou complementar e trazer uma informação importante. No nosso planejamento, nós temos lá os agentes que operam o drone e o drone da CEMOB, né? O drone móvel que a gente chama, a gente batizou o drone, ele ajuda também no monitoramento para a gente visualizar algumas vias, para a gente tomar algumas decisões com relação à mudança de trânsito, mudança de rua, fazer binário, justamente com a tecnologia. Sim. Que antigamente a gente não utilizava isso. Sim, não tinha. E voltando à parte de câmeras, os agentes, eles monitoram, assim, eles trabalham no CIOP, tem uma equipe da gente no CIOP, no Centro de Operações. Nós estamos recebendo aí também da Prefeitura Municipal a construção de um centro de comando e controle, onde a gente vai receber mais de 200 câmeras. A gente junta com mais 300, eu acho, 320 da Secretaria, então vamos aumentar o
o campo de visão, mas o agente sim, ele tem a oportunidade de ir operar, de manusear, e num cruzamento, em alguma questão específica, ele vai sim visualizar, e ele visualiza sim. Visualiza o cinto, celular, tudo visualiza sim. E é importante, porque a gente fala assim, não, mas isso aí volta naquela, como é que eu vou dizer, aquela deformação cultural, onde a gente tem um conceito, um pré-conceito, né, um conceito errado, distorcido, e acha que isso está errado. Não está errado, se não tiver orientação, se não tiver fiscalização, como é que vai ter o comportamento correto? E aí o comportamento nocivo, alguém disperso usando o celular, acaba causando uma... Exatamente, a fiscalização é importante para demonstrar que o Estado detém a ordem pública, né? Ele é o responsável pela ordem pública. Então a fiscalização é justamente isso, como você falou, controlar, administrar quem for cometer por acaso alguma infração. Sim. E quando a gente fala da câmera inteligente, então na verdade é um equipamento que tem o zoom, que tem o deslocamento, né, nas posições, então o agente ele fica dentro dessa sala operando e ele vai lá enxergar a câmera. Não só para aplicar multa, mas você tinha falado que isso fica gravado, inclusive, para eventuais necessidades. Fica gravado para, se caso alguma autoridade policial precise de alguma informação, ele vai lá nos meios, fica tudo lá gravado. Na verdade, hoje em dia, onde você está sendo monitorado. É tudo. Os nossos equipamentos, inclusive, a gente sabe que tudo faz parte do dia a dia, né? E, na verdade, isso deve ser percebido e usado da maneira correta, não da maneira errada. A gente não está aqui para entrar no mérito da discussão sobre direitos e quem pode, quem não pode, não é isso. Mas a gente está falando de estar sendo, de ter sido criado tudo isso para que seja uma ferramenta de segurança, uma ferramenta de zelo para o bem maior que é a vida, como você acabou de falar ali quando você tomar um café. E acho que falta um pouco desse entendimento, dessa percepção. Mais alguma informação que gostaria de pontuar para os nossos motoristas de João Pessoa? Fica à vontade para dar o seu recado aí, acho que é bem importante isso. Olha, eu gosto sempre de falar com a população, dizendo que quando vai sair de casa, né, uma dica importante é visualizar o trajeto, não ficar sem saber para onde vai. Isso ajuda muito no trânsito, na mobilidade. Você tem aquela mentalizar para onde eu vou, de onde eu estou, para onde eu vou, né? Aquela, se localizar, obedecer de toda forma a legislação de trânsito, né? Prestar atenção nas placas, na indicação, tanto vertical como horizontal, transitar aí, seja no carro, na moto, de forma tranquila, de forma calma, para que a gente tenha aí um trânsito mais tranquilo. A gente vive no dia a dia tão intenso, né, numa grande cidade como uma pessoa está virando uma metrópole, né? A gente foi, como eu falei no início, uma cidade que ela cresceu aí quase 25%, foi das capitais do Nordeste, vem crescendo de forma muito rápida. Muita gente veio de fora, para poder trabalhar aqui. Então, nós temos uma cidade boa, uma cidade com uma qualidade de vida boa, uma cidade que abraça o esporte, uma cidade amiga de várias ações do esporte, do trânsito, da saúde, né? João Pessoa foi capital agora, né? Uma das capitais que teve o maior índice de vacinação. Então é uma cidade boa de morar, uma cidade tranquila, e é assim que a nossa gestão, junto com o prefeito Cícero, quer mostrar para as pessoas, quer trazer uma cidade boa para quem mora e para quem vem visitar. Assim. E acho que cabe também dizer, eu já escutei isso em outros lugares do país, mas cabe dizer o seguinte: o motorista ele precisa ter consciência não apenas sobre a sua demanda de necessidades, mas consciência da direção defensiva, da percepção do valor do outro, porque às vezes a pessoa entende o seguinte: acabou meu expediente, 5h30 da tarde, 5h31 eu estou dentro do carro e eu quero chegar em casa o mais rápido possível, e ela não percebe que se ela demorar mais 10 minutos, ela evita de repente um gargalo, né? Ou em algum momento onde afunila o trânsito naquela via, naquele cruzamento, ou até trocar de rota. Eu acho que isso é uma coisa tão inteligente. Eu, como motorista, eu evito certos lugares naquele horário. Eu sei que lá vai ter trânsito, por que não andar um pouquinho mais, esticar seu trajeto 1 km, 2 km a mais, e você dá uma volta um pouquinho maior, mas ir por uma via mais tranquila, e aí de repente você sai da via de fluxo forte, vai pela praia ou vai no outro. Quer dizer, é uma forma do motorista ter consciência de que ele não dirige só para ele, ele dirige para os outros. Quando está ruim para ele, está ruim para os outros também. Exatamente, é o que eu digo, é aquela noção de onde você vai, onde você está, como você vai, de forma que você tenha uma tranquilidade na hora de voltar para casa, por exemplo. Sim, e tudo isso faz parte da direção. Eu quero te agradecer, muito obrigado, Expedito, por estar aqui com a gente. Expedito
Expedito Filho, Expedito Leite Filho, né? É superintendente então da CEMOB de João Pessoa, foi convidado para esse cargo tão importante, tem exercido esse trabalho e a gente percebe que tanta coisa há de ser feita ainda, porque é uma cidade que está crescendo, tem tanta necessidade e vale a pena sim todo mundo contribuir, todo mundo colaborar. Quero te agradecer a tua participação. Tenho certeza que muitas das pautas que nós falamos hoje no nosso podcast, que é diferente desse podcast de 360, né? A gente tem esse bate-papo, essa conversa aqui simplesmente, e a gente tem tanta coisa aí que você, ouvinte, ouviu pela primeira vez falar, ou a gente pode conversar de forma ampla, coisa que a gente nem tinha combinado. A gente combinou, claro, uma pauta antes, vamos falar disso, vamos falar daquilo, a gente já vem previamente preparado, mas o assunto flui, né? Isso é gostoso quando é assim. Eu que agradeço é dizer que é uma satisfação muito grande participar de um podcast desse, né, que está na vanguarda, trazendo uma tecnologia nova, trazendo aí um bate-papo diferente, onde a gente pode conversar de vários assuntos. Dizer que estou à disposição aí dos seus ouvintes, telespectadores, a CEMOB também. É um prazer falar com a população, trazer dicas, e é essa missão que a gente vai continuar construindo aí. Eu agradeço as palavras que você bem falou aí agora, finalizando esse bate-papo aqui com a gente, e dizer que quem precisar de alguma orientação também pode se dirigir a CEMOB. Nossa equipe está preparada para receber a população. Maravilha. E pode contar com a gente. Maravilha. Obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza que se você não se inscreveu no canal até agora, você assistindo, você vai certamente querer se inscrever, porque a gente tem muito mais assunto, não só sobre isso, mas também sobre várias áreas. Falou de bicicleta, a gente vai ter alguém especialista na área de bicicleta que vai falar alguns dias com a gente. A gente tem bastante pauta aí organizada, previamente preparada, só estamos trabalhando no agendamento dos momentos aqui para poder falar, e tem muita coisa legal para você assistir. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de divulgar o nosso canal e assistir o nosso programa também na TV Bandeirantes, às 8h10 da manhã, todos os sábados a gente está lá para falar sobre automóvel, para falar sobre todo esse mundo, né, de mobilidade, esse mundo do transporte que é tão importante e faz parte da vida de todos nós. Obrigado, Expedito, e obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo ao Car Shop TV sempre.